dois, três. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula. Eu creio que é a nossa 7ª aula sobre o curso Batismo e Membresia do curso Fundamentos do Senda, da Igreja da Paz. E tem sido muito bom esse tempo que nós estamos passando junto, aprendendo junto. Alguns já sabem muita coisa, mas outros ainda são novidades. Mas é importante que todos nós, ou sabendo ou não sabendo, é importante a gente estar sempre aprendendo ou reaprendendo para a glória do Senhor Jesus. Vocês sabem que nós somos uma igreja. Domingo agora nós falamos sobre a igreja organismo vivo e a igreja organizacional, uma organização. E a gente precisa entender que a igreja, como organismo vivo, ela tem que funcionar. E ela precisa funcionar da maneira correta para que ela possa crescer e possa alcançar o desejo de Deus, o plano de Deus, a meta de Deus, o propósito de Deus em suma. E nós queremos aqui hoje falar sobre o modelo operacional para a nossa igreja, que nós somos associados à Visão MDA e nós seguimos esse modelo. Nós estamos já há alguns anos lutando, trabalhando em cima desse modelo com o objetivo da gente alcançar o propósito de Deus, ganhar vidas e cuidar bem de cada uma delas, Então nós vamos falar hoje sobre o modelo operacional para a igreja, para a nossa igreja, a Igreja Restauração. O nosso modelo é o MDA, Método de Discipulado Apostólico, ou então, como alguns chamam, Discipulado 1 a 1. No Brasil, eu creio que tem mais de 9.000, 10.000 igrejas que seguem esse modelo. E são igrejas que estão experimentando muita unção de Deus, muito mover de Deus, muitos frutos, multiplicação. E não somente no Brasil, até fora do Brasil, muitas igrejas estão seguindo esse modelo com muito sucesso para a glória do Senhor. O nosso desejo é que a nossa igreja também tenha muito sucesso com esse modelo. Esse modelo começou em Santarém em 1999, dia 29 de maio de 1999, lá em Santarém. Deus usou o pastor Eibe, um homem de Deus, muito abençoado, ungido, para implantar esse modelo lá em Santarém. E eles começaram implantando e foi dando certo, e foi funcionando, e foi fluindo, e saiu de Santarém, foi para outras partes do Brasil, e hoje chegou já no mundo inteiro. Muitos pastores estão seguindo esse modelo, muitas igrejas, até denominações inteiras, estão seguindo esse modelo que tem dado muito certo. Então é um modelo operacional para a igreja, para que a igreja possa existir, para que a igreja possa existir no sentido de trabalhar, de fazer a obra do Senhor. Ela tem que ter um modelo, e o nosso modelo é esse aí. Qual é o lema desse modelo? Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Então o nosso lema, o nosso desejo é que todos sejam discipulados, bem discipulados, e todos os discípulos se tornem líderes compromissados, pessoas que você pode contar, você pode esperar dele que ele vai estar fazendo a obra, fazendo a sua parte como igreja, como parte do corpo de Cristo. Bom, nesse modelo nós trabalhamos como o membro responsável da família. Na igreja do MDA, todos nós, na visão MDA, todos nós precisamos ter responsabilidades. Nós não podemos ser igreja só para esquentar cadeiras ou esquentar bancos, Nós precisamos ser igreja para trabalhar, para fazer alguma coisa, para contribuir com a obra, com o Evangelho. Então, como que nós podemos nos tornar um membro responsável da família? Eu quero só dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso, ser um membro responsável de uma família. Vamos supor, se você tem uma criança de 1 ano, ela é totalmente dependente de você, ela precisa que você faça tudo por ela,
ela necessita de todo o cuidado possível. Quanto mais novo, mais cuidado nós temos que ter. E você não pode contar com ela para nada, ela é apenas um membro da família. Então, o membro da família novo, que ainda não tem maturidade, experiência, condições de ainda assumir nada, ele é apenas um membro. Só que essa criança ela vai crescendo, então ela vai crescendo, os pais começam a dar responsabilidade para ela, começa a pedir para ela arrumar os brinquedos no lugar certo, começa a pedir para ela arrumar a cama dela com certa idade, depois começa a pedir para ela varrer a casa, né, ajudar nos afazeres domésticos, e isso vai criando na criança responsabilidade, né, compromisso com a sua família, com a sua casa. Quando o pai e a mãe não agem dessa maneira, não ensina seus filhos a fazerem as coisas, a ajudarem nos afazeres domésticos, eles estão criando filhos mimados, né? Filhos dependentes demais, que vão ter muita dificuldade na fase adulta de se virarem, né? de fazer as suas próprias coisas e de se darem bem na vida. Porque os pais, infelizmente, tolhiram os seus filhos, não ensinaram eles a fazerem as coisas. É por isso que nós encontramos hoje muitas mulheres que casam, não estou dizendo só as mulheres, mas também tem homens que casam e não têm condições de fazer nada, não sabem fazer nada, né? Tanto mulheres como homens, porque não aprenderam na casa dos seus pais. Aí essa criança que tinha 1 ano, de repente ela está com 18 anos, e aí ela começa a ter mais responsabilidade. Aí ela começa a trabalhar, e aí trazer o dinheiro para casa, começa a ajudar no pagamento das contas da casa, começa a ajudar no pagamento de algumas faturas e assim por diante. Tem história de filhos que dão 80% do salário dele para o pai e ele fica só com 20%, né? Isso é uma glória, né? O filho dá 80% do salário para o pai e ficar só com 20% para seus desejos pessoais, né? Seus afazeres pessoais. Isso é uma bênção demais, né? Quando acontece uma coisa dessa. Mas ele é um responsável, porque ele já tem 18 anos. Ele cresceu, aprendeu a se responsabilizar com as coisas e agora com 18 anos ele está mais responsável ainda. Aí quando nasce uma nova criança nessa família, né? Um filho novo na família, o que vai acontecer? Então nós temos um filho de 18 anos e um filho, vamos supor, de 1 ano, né? Ou 19 anos e um filho de 1 ano. O que vai acontecer? Os dois são filhos? Os dois são irmãos? Os dois são membros da família? São. Mas não tem uma diferença do 19 anos para o de 1 ano? Tem ou não tem? Esse 19 anos aqui com certeza vai ajudar a cuidar desse de 1 ano, né? Porque ele agora é um membro responsável da família. Não é só o pai e a mãe que vai cuidar do irmãozinho de 1 ano. Ele também vai ajudar, ele também vai contribuir até para o sustento daquele irmãozinho de 1 ano, porque agora ele já trabalha, ele já tem seu ganha-pão, seus rendimentos. Então essa é a diferença na igreja. Tem o membro responsável e tem apenas o membro. Os dois são filhos, os dois são membros da igreja. Mas um tem responsabilidade e o outro ainda está dependendo de cuidados de aprendizado, tá? Muito bem. Esse membro responsável ele precisa ter alguns compromissos com a igreja local. Agora vamos falar de igreja. Ela está dando exemplo de família, que também serve como exemplo para a igreja. Agora vamos falar sobre alguns compromissos do cristão com a igreja local. Todo cristão precisa ter compromissos com a igreja local. Não basta só ser membro. Tem que participar, tem que fazer alguma coisa, porque senão o corpo não cresce. Nós falamos isso domingo agora, dia 21 de março. Senão o corpo não cresce, senão o corpo não avança, senão a igreja não rompe, né? Se nós tivermos só membros bebês espirituais, a gente não vai crescer, a gente não vai romper. A gente precisa de pessoas que vão crescendo, amadurecendo, se tornando mais compromissados, mais responsáveis. Então, a igreja ela tem atribuições, né, como igreja, a realizar neste mundo. As principais são cultuar a Deus. Segundo, edificar-se mutuamente, um ao outro edificando. Proclamar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Cuidar dos crentes necessitados, em todos os sentidos, né?
ou material, ou espiritual, emocional e assim por diante. Esse é o grandioso ministério da igreja aqui nesse mundo, tá bom? Nós precisamos praticar essas coisas dentro da igreja, cultuar a Deus, edificar-se mutuamente, proclamar o evangelho e cuidar dos crentes necessitados, cuidar uns dos outros. É responsabilidade dos crentes, membros de uma igreja local, comprometerem-se com essa obra que é de Deus, conforme veremos a seguir. Então, vamos passar agora a falar sobre as coisas que nós devemos fazer na igreja como servos de Deus. Primeiro, todo crente deve frequentar assiduamente as reuniões da igreja. O que significa isso? Não pode ficar faltando. Né? Hoje em dia nós vemos muito isso no meio das igrejas. Né? Pessoas que vêm um domingo, falta 2. Pessoas que vem um domingo, falta 3, ou então vem um domingo sim, um domingo não, ou então tem gente que vem um domingo, fica um mês sem vir, pessoas que não são assíduas, nas células as mesma coisa, a gente percebe pessoas que não têm aquela frequência assídua na célula, né? Falta quando quer, muitas vezes por coisinhas até sem tanta importância, e a gente não pode ser assim. O crente maduro, o crente responsável pela igreja, ele vai ser assíduo, ele vai cumprir com seus afazeres na sua igreja, dentro do seu corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Muito bem. Em Lucas capítulo 2, 36 e 37, diz que a profetisa Ana, filha de Fanuel, depois que ficou viúva, já tinha 84 anos, né? Ela fazia jejuns e orações de dia e de noite. Isso sim, uma pessoa assídua. O que acontece quando nós somos assíduos? Nós somos edificados, nós somos abençoados, nós crescemos na fé, crescemos no conhecimento, crescemos na maturidade. Isso tudo vem pela assiduidade. A gente precisa, em nome de Jesus, aprendermos isso, a sermos assíduos. Segundo, todo crente deve contribuir financeiramente para a manutenção da igreja. Crente tem que ser dizimista e ofertante. A igreja não vive sem os dízimos e ofertas do povo de Deus, dos servos de Deus, dos membros da igreja. A igreja só pode continuar, só pode avançar, só pode crescer, só pode permanecer existindo nesse mundo se nós tivermos os membros dizimando e ofertando. Tá? A gente não pode esquecer que, além de nós sermos um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, nós somos uma organização. Então nós temos que prestar contas para o governo, a gente tem que pagar contador, a gente tem que pagar conta de água, conta de luz, nós temos que pagar tributos, alguns tributos, e sustentar os pastores, e sem dízimos e oferta a gente não consegue fazer isso. Dízimo é 10% de tudo que você ganha, seja salário, seja aposentadoria, seja pensão, seja 13º que você recebe, seja umas férias que você recebe, seja uma herança que você recebeu, tudo que você recebe nas tuas mãos, você tem que dar 10%. Isso é bíblico. Ah, pastor, é só do Velho Testamento? Não, Jesus fala lá em Mateus 23 sobre dízimos. A gente precisa aprender sobre dízimos. E oferta? Oferta tem 2 tipos, né? As ofertas voluntárias e a oferta alçada. A oferta voluntária é aquela que você sente no coração de dar, né? Eu tenho pessoas que têm o costume de dar todos os domingos. Eu, por exemplo, dou todo domingo uma oferta. Eu não gosto de ficar nem um domingo sem trazer alguma coisa de oferta, sem dar uma oferta para o nosso Deus. Eu não estou dando para a igreja, estou dando para Deus. A igreja usa, mas a obra é de Deus, a oferta é para Deus. E tem as ofertas alçadas, que é aquelas ofertas, por exemplo, irmãos, vamos enviar uma oferta para missões. Aí os irmãos entregam a sua oferta para missões. Isso é uma oferta alçada. Então, vamos reformar a sala das crianças. Isso é uma oferta alçada. É quando você tem um alvo para aquela oferta, chama-se oferta alçada. Muito bem. Uma das provas, isso aqui está na apostila, tá? Uma das provas de conversão genuína a Cristo
conversão genuína a Cristo é justamente o abrir o bolso para atender às necessidades da igreja. Veja o exemplo de Zaqueu, o publicano. Está lá em Lucas capítulo 19, 1 a 10. A primeira coisa que Deus tocou no coração dele depois que ele se converteu foi no dinheiro, porque ele era muito avarento, ele era muito apegado ao dinheiro. Então, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele decidiu: Senhor, eu vou dar, para os pobres, eu vou devolver o que eu peguei a mais das pessoas. É o que tocou no coração dele, porque ele era avarento, ele era ganancioso. Terceira coisa que um crente responsável tem que fazer: todo crente deve se engajar nos trabalhos da igreja. Eu estava falando isso domingo, dia 21 agora, do 3. Todos nós temos um dom, temos um talento, todos nós temos um chamado e todos nós precisamos nos engajar na igreja. Nós não podemos ficar parado, a igreja precisa avançar, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa continuar aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações. Então a igreja não pode parar. Então, irmão, se você não está fazendo nada, você está sendo um peso para a igreja. Nós falamos isso domingo, você está sendo um fardo para a igreja, porque o irmão que não faz nada, o outro vai ter que fazer por ele. E aí aquele outro que tem que fazer por ele acaba se cansando mais. Então vamos, em nome de Jesus, trabalhar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para de ficar assistindo a obra de Deus de camarote, vendo os outros fazer as coisas e você não fazer nada. Quarto, o que todo crente compromissado tem que fazer? Deve obedecer às autoridades constituídas na igreja. Na nossa igreja nós temos pastores, na nossa igreja nós temos diáconos, na nossa igreja nós temos líderes de célula, líderes de ministérios. Então nós temos que aprender a nos submeter a essas pessoas, aprender a obedecer a essas pessoas, aprender a dar satisfação para essas pessoas. Nós temos que aprender a respeitar essas pessoas, amá-las, orar por elas, Então o pastor, que é o líder da igreja local, o líder máximo da igreja local, a gente tem que tratar com maior respeito, com maior carinho, com maior amor, porque eles velam pelas suas vidas. Olha lá, Hebreus capítulo 13 e 17, obedecei a vossos pastores, porque eles velam pela vida de vocês, porque eles um dia vão ter que dar conta, de cada um de vocês, do seu ensino, daquilo que Deus mandou ensinar. Outra coisa, agora falando de outro assunto, a igreja do MDA, ela é representada por esse ícone aqui, não sei se vocês estão vendo, os coraçõezinhos, Nós temos o reino de Deus, nós temos a igreja do Senhor Jesus, a igreja local, as células, o MDA, e eu colocaria mais o coração aqui, desculpa, não estou querendo mudar nada não, é apenas uma coisa que eu penso. Eu colocaria mais o coração aqui, depois do MDA 1 a 1, discipulado a 1, as vidas salvas, ou vidas perdidas. Colocar aqui as pessoas, a gente amar as pessoas também. Amar o reino, amar o corpo de Cristo, amar a igreja local, amar a célula, amar o discipulado 1 a 1 e amar as vidas perdidas que estão lá fora sem Jesus. Amém? Muito bem. Para ser um membro responsável da família, é preciso alguns requisitos. Tá. Você já devem ter ouvido até alguns desses requisitos aqui, mas eu vou repetir porque é o que está aqui na apostila. Primeiro, quais são os requisitos para se tornar um membro responsável? Nós falamos quais são as responsabilidades do membro compromissado. Agora nós vamos falar sobre os requisitos para se tornar um membro compromissado responsável da família. Primeiro, ter sido batizado nas águas, A pessoa precisa primeiro se converter a Jesus, crer em Jesus, aí depois ela se batiza. Depois que ela se batiza, aí sim ela pode se tornar um membro compromissado, um membro responsável pela família. É ruim quando a gente coloca pessoas que não foram convertidas de verdade para serem pessoas comprometidas com a igreja.
para serem pessoas responsáveis com a igreja. A gente acaba dando ministério para essas pessoas, acaba dando funções para essas pessoas e elas não são convertidas ainda de verdade. Elas não tiveram uma conversão genuína. Aí elas acabam desistindo, ou então às vezes apronta, né, faz coisas que não deve, aí tem que tirar, ou às vezes não são submissas porque ainda não tiveram o coração tratado pela cruz. Então é muito complicado a gente colocar pessoas que não são batizadas, que não são convertidas. Primeiro, antes do batismo, vem a conversão, que não são convertidas de verdade. É muito complicado. Nós vamos ter alguns problemas. Nós já passamos por isso aqui na nossa igreja, né? De colocar pessoas que não são ainda convertidas de verdade para trabalhar, para fazer as coisas, e nós acabamos sofrendo por causa disso. Outra coisa, para se tornar um membro compromissado, um membro responsável, você precisa cumprir com os compromissos. Quais são os compromissos? Verdadeira conversão, acabei de falar sobre isso, tem que se converter mesmo de verdade. Pastor, como é que eu me converto de verdade? Por exemplo, você sabe o que é pecado, você sabe o que desagrada a Deus, você sabe o que te leva para o inferno. Então, quando você se converte, você se arrepende dessas coisas e você não quer fazer mais. Outra coisa, quando você estava no mundo, você mandava na sua vida, você fazia o que queria. Aí você se converte, você fala, não, a partir de hoje, quem vai mandar na minha vida é Deus, é a palavra de Deus. Então, aí você toma essa consciência, você fala, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura. Isso é conversão, isso é arrependimento, entendeu? Não é só falar assim, eu aceito Jesus e pronto. Não, tem que ter esse desejo mesmo de mudança, de vida nova, de transformação, porque senão não adianta, tá? Então, para ser uma pessoa compromissada na igreja, precisa ter uma conversão de verdade. Uma atitude de humildade e desejo de crescimento, tem que querer crescer sempre. E você cresce com o seu TSD, o tempo sozinho com Deus, você cresce lendo a Bíblia, você cresce aprendendo mais com os irmãos, com os cultos, com as células, com livros que você pode ler, livros bons. Você cresce assim, tá? Então você precisa ter essa humildade, querer sempre crescer. Outra coisa é ser submisso. Ser submisso em tudo. Ser obediente em tudo. Submissão é estar na mesma missão, é estar no mesmo desejo da sua liderança, dos seus pastores. Muito bem. Outra coisa para ser um membro responsável, fazer da submissão um estilo de vida. Então você faz da sua submissão um estilo de vida. Eu vou procurar ser assim, eu vou procurar obedecer, eu vou procurar fazer a vontade de Deus, eu vou procurar obedecer meus líderes, meus pastores. É o seu desejo, tá? Você vai procurar. E não somente na igreja, em casa também, você procurar ser submisso a seus pais, ser obediente, ajudar uns aos outros na sua casa, porque é assim que a gente cresce. Outra coisa, para ser um membro responsável da família, vigiar a sua motivação. Cuidado com a sua motivação. Por que você faz o que faz? Por que você quer o que quer? Qual é o teu motivo? Qual é o teu desejo? A gente já teve alguns problemas aqui na igreja, por exemplo, de pessoas que vieram de outras igrejas. Aí chegou aqui e falava assim, na igreja que eu era membro, fazia isso, fazia aquilo, e dava certo. Queria mudar o nosso sistema, queria mudar o nosso estilo de ser igreja. Aí eu ficava pensando, por que se a pessoa achava bom a igreja dela, por que ela saiu de lá? Por que ela veio para a nossa igreja, se ela não concorda aqui com algumas coisas e quer que a gente implante aquilo que ela vivia lá na outra igreja? Não é assim que funciona. Então cuidado, com o saudosismo antigo. Cuidado com a motivação que você faz as coisas. Cuidado também com a indústria de cargos. Tem pessoas que
que vem de outras igrejas, a igreja já passa para ele cargo, já dá para ele, nós entendemos que é função, mas tem igreja que chama de cargo. Aí já passa para ele o cargo, você vai fazer isso, se ele tocava lá no mundo, não, você agora vai ser do Ministério Louvor, sem a pessoa passar por um processo, né, de cura, de libertação, de discipulado, de transformação, e a pessoa acaba chegando na igreja e logo os irmãos já começam a dar cargos para ele. Isso é muito perigoso, a gente não gosta de fazer isso aqui na nossa igreja. Aliás, a gente primeiro deixa a pessoa saber se é isso que ela quer, se a igreja é do agrado dela, se a visão que nós temos ela se adequa, se ela ama. E depois de um tempo que ela está conosco, aí sim a gente pode começar a dar para ela alguma coisa para ela fazer. Cuidado com a oposição do maligno, a motivação, está dentro da motivação, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes deixam o diabo assoprar na cabeça dela, no ouvido dela. A liderança não está me dando espaço, essa igreja aqui eu não tenho espaço para trabalhar, né? Essa igreja aqui os irmãos não estão fazendo nada comigo. Estão com inveja de mim, por isso que não me deixam fazer nada. Estão com medo de ser superados por mim. Irmãos, sinceramente, como pastor da igreja, o meu maior desejo é ver todos os irmãos trabalhando. E o meu desejo é que os irmãos vão além de mim, que os irmãos sejam muito melhores do que eu. Eu me considero o menor de todos aqui na igreja. Jamais eu vou tolir uma pessoa, vou impedir uma pessoa de crescer por causa de medo, de ser superado. Jamais vou pensar isso. Eu quero que se a pessoa for me superar, é aí que eu vou ficar feliz, porque é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, né? Que os irmãos possam ir além. A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. O valente ele quer lançar a flecha muito mais longe. Eu quero que os irmãos cheguem muito mais longe para a glória do Senhor. É lógico, é para a glória do Senhor Jesus. Se nós pudéssemos falar como é que deve ser a nossa vida, né? Primeira coisa que a gente deve ter em nossa vida, caráter de Cristo. Para ser um membro responsável, né? Caráter de Cristo, família exemplar, nós temos que ter uma família exemplar, fruto permanente na célula, fazer discípulos, e aí vem a promoção, que é a vitória completa, Outra coisa, para ser um membro responsável, procurar ser fiel no seu tempo a sós com Deus. Procure ser fiel no seu tempo a sós com Deus. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, adore a Deus todos os dias. Você vai ver a tua vida experimentar um grande crescimento espiritual. Você vai ver, nada vai te desanimar, nada vai te afastar de Deus. Você vai vencer os pecados, você vai dar frutos, você vai ser transformado para a glória do Senhor Jesus. Então não deixe de ter o seu tempo com Deus, o seu tempo diário com Deus, tá bom? Depois você precisa estar congregando fielmente, nós já falamos sobre isso, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente precisa estar congregando fielmente. Nós temos Tadel, célula e culto de domingo de manhã. Irmãos, são 3 reuniões. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Só 3 reuniões. Então, você tem que ser fiel no Tadel, você tem que ser fiel na sua célula, você tem que ser fiel no culto de domingo de manhã. E é tão pouco isso, irmãos. É tão pouco. Então, seja fiel em nome de Jesus. Também você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai te suprir tudo que você necessita, tá? Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo a gente não pode sobreviver, não pode dar frutos, não pode fazer a obra de Deus. A gente precisa do Espírito Santo. Então, para você ser um membro responsável, você precisa ser dirigido, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Também você precisa amar e defender os irmãos da igreja, tá? Já estamos encerrando. Amar e defender os irmãos da igreja. Irmãos, ame a sua igreja.
ame os seus irmãos, defenda a sua igreja, defenda os seus irmãos. Você precisa aprender a não fofocar na igreja, que é uma forma de você defender sua igreja, defender seus irmãos. Não fofoque, não aceite fofoca, não reproduza a fofoca para os outros. Se você souber de alguma coisa, você fala para a pessoa que veio falar para você a fofoca, você fala, olha, resolva com a pessoa que você viu fazendo a coisa errada. Não fica falando para mim, eu não vou poder fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, sendo que eu não vi, aí vai virar fofoca mesmo. Então a gente precisa saber, quando alguém vem contar alguma coisa para você, mande aquela pessoa que está contando, primeiro não aceite, depois você fala para ela, olha, eu não quero saber. Vai você e resolva com a pessoa que fez cometeu o pecado, fez a coisa errada. Porque é assim que a gente para com a fofoca. Só existe fofoca porque tem pessoa que aceita e tem pessoa que reproduz ainda. Além de aceitar ouvir, ainda fica reproduzindo a fofoca. Então vamos acabar com isso, vamos amar, né, e defender a nossa igreja em nome de Jesus, os nossos irmãos. Depois você precisa obedecer a Deus em relação aos dízimos e ofertas, né? Já falamos sobre isso, tá bom? Então, é assim que você se torna um membro responsável, tá certo? Você precisa, vou repetir aqui só os pontos, né? Para os irmãos, você precisa ser batizado nas águas, você precisa cumprir com os compromissos, né, da igreja, você precisa ter a submissão como estilo de vida, você tem que vigiar a sua motivação, você precisa procurar ter o seu tempo sozinho com Deus fielmente, congregar fielmente, ter o Espírito Santo como seu ajudador, seu guia, amar e defender os irmãos da igreja sobre fofocas e obedecer a Deus em relação aos dízimos e ofertas. Desculpe pela nossa pressa, que nosso tempo é pouco. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, que cada um possa ter aprendido um pouquinho mais, que nós possamos sempre crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo esses irmãos, que o Senhor venha dar muitas vitórias, venha dar muitos frutos e que a tua mão esteja sobre a vida deles, agora e para sempre. Amém e amém.